Alô, que bom encontrar vocês aqui de novo em mais um programa do Festival de Consumo Consciente. Eu sou o Jacídio Leão e hoje a gente vai conversar sobre várias coisas bacanas. A gente vai ter dicas de alimentação, dicas de artes. Mobilidade é um tema importante nas nossas vidas, né? Claro que a gente não fala sobre isso nas reuniões do Zoom, mas assim que a gente coloca os pés na calçada, ela já começa a agir no nosso dia a dia, na nossa rotina. Morar numa cidade com uma mobilidade simplificada e também acessível é muito importante para a nossa qualidade de vida e também para preservar o meio ambiente. Hoje quem fala sobre isso com a gente é Camilo Adas, engenheiro mecânico e presidente da SAI Brasil. As primeiras reflexões que eu fiz quando eu fiquei pensando na questão do movimento inerente à vida coincidiram com o início da pandemia. Eu me lembro bem, pelo menos para mim, no dia 17 de março de 2020, a gente não podia mais sair de casa, né? A gente tinha que ficar dentro de casa. E ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como fazer, ninguém sabia como ficar parado. Então, assim, não é que o movimento inerente à vida é uma coisa fortuita, é uma coisa que todo ser humano que vive no momento atual viveu, dependendo do país que ele viva, a partir do final de 2019 até mais ou menos março de 2020, essa sensação. E a solução que o ser humano encontrou para essa não mobilidade foi a conectividade, a mobilidade virtual. A gente continua indo de um lugar para o outro, mesmo que de forma virtual, porque a gente não consegue ficar parado. Se a gente percebe isso, a gente percebe que é algo inexorável a necessidade pelo movimento, a necessidade pela mobilidade. E à medida que isso é inexorável, a questão principal passa a ser o debate sobre como fazer da melhor forma. O que fazer para viabilizar a movimentação de pessoas, a movimentação de cargas que vão trazer bens de consumo para as pessoas poderem continuar no seu conforto, dentro de uma infraestrutura de transporte, de logística, de saúde humana da melhor maneira possível. No fim, está tudo interligado. A gente quer se alimentar, a gente precisa de energia, a gente quer usar essa energia e a gente precisa se mover. A gente mesmo agora que a pandemia está acabando, já deu para ver que não sei se vai realmente todo mundo ficar em casa no home office, porque é uma delícia sair de casa, é uma delícia ir para um local de trabalho ou de reunião social, né? Então, assim, o trânsito já voltou. Então, agora, a partir da reflexão dessa entre-safra que a pandemia gerou, a gente precisa de fato repensar. Está começando a COP26, a COP26 vai ser fundamentalmente sobre essa questão das mudanças climáticas. A COP26 vai falar de toda a questão da eficiência energética e da descarbonização do planeta, sendo que uma porcentagem fundamental, pelo que dizem, né, é sempre difícil definir um número, da ordem de 15%, vem dos transportes. Então, esses 15% que vem do transporte e que precisa ser descarbonizado é a temática da mobilidade mais atual que a gente precisa debater num contexto extremamente amplo e achar o ponto de equilíbrio entre as equações. Qual? Precisamos de comida? Sim. A comida vem do agro? Vem. O insumo original é o agro. Depois vem a industrialização, mas você precisa do agro, você precisa plantar. A plantação está longe do consumo. A plantação está longe de onde a comida é industrializada. Então tudo isso envolve transporte, tudo isso envolve logística, tudo isso envolve consumo de energia. E se a gente conseguir fazer isso melhor, se a gente conseguir fazer isso direito, a gente vai tentar ver mais um século, mais uns 2 séculos para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. O ser humano depende de se mexer. Na verdade, eu acho que a gente precisa dar um passo atrás. Eu costumo dizer que o movimento é inerente à vida.
Tudo que está vivo se move, tudo que não se move, muito provavelmente não está vivo, até no nível microscópico. Então, essa necessidade básica, ela vai existir para sempre. Acontece que para se mover, há a necessidade de energia, alguma energia que movimente, que faça o movimento acontecer. E até aqui a gente tem buscado fontes energéticas, as mais simples, as mais fáceis de se obter, que são as fontes fósseis, que já estão praticamente lá prontas para serem queimadas e consumidas no fundo da Terra. Esse foi o caminho mercadológico mais simples que a humanidade encontrou. Esse caminho não dá mais, esse caminho precisa mudar. Se a gente continuar nesse caminho, as questões da mudança climática em função do aumento da temperatura atmosférica, etc., vão ser fatais, isso é fato. Então, o futurismo, o futuro com um pouco daquilo que a gente conhece sobre o que vai acontecer em 30 anos, em 60 anos, em 100 anos, as mudanças estão acontecendo muito rápido, tentar desenhar um caminho bem mais sustentável para aquilo que a gente tem como necessidade de futuro. A gente está aqui, né, no centro da cidade, numa casa, e se qualquer um de nós desejar água, a gente vai ter que andar 1 metro, 2, para chegar a uma fonte de água, né? Antigamente, nossos ancestrais precisavam ir até um rio, era muito mais custoso. Por que a gente está na cidade? Por que a gente quer essa água tão próxima de nós? Nós desejamos conforto, nós desejamos ações de baixíssima energia. Então, para gerar esse conforto, o ser humano se aglutina nas cidades, o ser humano busca alternativas mais simples para resolver aquilo que ele deseja. E um dos desejos que ele tem, além da água, é a comida, é a fonte de energia que ele precisa para se mover. Acontece que há uma abundância inacreditável. É inacreditável a quantidade de alimento, a quantidade de comida que o mundo industrializado fornece para gerar esse conforto humano. Da mesma forma que eu falei da água, a gente vai até o armário, abre e tem um saco de biscoito lá, né? Um biscoito que foi industrializado, que tem uma embalagem, tudo isso pelo nosso conforto. Mas até que ponto essa é a solução que vai garantir o futuro para os próximos 100 anos? Se a gente continuar consumindo o alimento da mesma forma, usando a embalagem da mesma forma, descartando a embalagem da mesma forma, desperdiçando o alimento da mesma forma, que sempre sobra alguma coisa em casa, ou porque estraga, ou porque ficou no prato, será que é o caminho certo? Oi pessoal, eu sou Laís Cássia, bióloga, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma carteira reciclável com caixa Tetra Pak, grampeador, tesoura, elástico, cola e papel. Então vamos lá, lave primeiro a caixa, vamos descolar as dobras dela e achatar ela como se fosse uma folha de papel. Em seguida, a gente vai cortar a lateral onde fica a tampa e vai descartar. Então, do outro lado, nós vamos cortar rente a borda da caixa, dessa forma, de modo que ela fique vazada, como vocês estão vendo. Agora, um lado dessa tira branca nós vamos tirar. Então, você vai cortar as laterais e tirar uma lateral. Dessa forma, você já consegue visualizar a sua carteira reciclável, com esse fechamento, como eu estou mostrando aqui, dobrando as pontinhas e fechando. Ótimo, então agora a gente vai decorar, encapar a nossa carteira. Você pode encapar colando folha, revista, adesivos no dorso da sua caixa Tetra Pak, como eu estou mostrando aqui. Não se esqueça de colar bem as pontinhas para que ela não saia quando você for usar a sua carteira. E aí você corta o que sobrou do papel e vai ficar dessa forma assim, colada, encapada. Essa parte que você não encapou, você vai dobrar e fechar. Olha aí a sua carteira quase pronta. Só faltam 2 furinhos em cima, que você vai colocar o seu barbante e fechar as 2 abas com o grampeador, dessa forma. Então agora você vai encaixar os barbantes ou elástico de cabelo no seu furinho de dentro para fora, de modo que você consiga ter um fechamento para a sua carteira, como eu estou mostrando abaixo. Você pode fazer carteira de vários modelos, você pode desenhar e colorir a sua carteira como você quiser. Um beijo, use a sua criatividade.
Você quer pintar um móvel, mas tem dúvida sobre qual o tipo de tinta que deve usar? Então eu vou te contar quais as tintas que eu uso aqui no meu ateliê. Uma das tintas que eu uso aqui no meu ateliê é a tinta látex, aquela mesmo de parede. E eu a uso para fazer o primer na peça. Existe o primer próprio para madeira, mas o preço dele é muito alto e a tinta látex faz o mesmo efeito. Você vai passar 2 demãos sempre com uma lixada entre elas. Para dar cor ao móvel, você tem 2 possibilidades. Você pode usar a tinta acrílica à base d'água ou a tinta esmalte à base d'água. Eu gosto muito de trabalhar com material à base d'água porque ele é mais fácil, não tem cheiro, você limpa o pincel com facilidade e seca muito mais rápido. Então vamos falar primeiro sobre a tinta acrílica. Quando eu vou pintar um móvel de madeira, que depois eu vou fazer um desenho, que vai ter uma decoração por cima, eu uso a tinta acrílica. Por quê? A tinta esmalte, apesar de ser ótima e dar uma cobertura muito homogênea no móvel, ela pega mal uma outra tinta por cima. Então, se você resolver que o seu móvel vai ter uma decoração, seja ela feita com stencil, seja ela feita à mão livre, o ideal para colocar a cor base no móvel é a tinta acrílica. Agora, se você decidir por um móvel liso e quiser um acabamento ótimo, use a tinta esmalte à base d'água. Tanto a tinta acrílica quanto a tinta esmalte tem 3 tipos: a fosca, a acetinada e a brilhante. E tudo isso depende do seu gosto pessoal. Eu particularmente gosto muito de trabalhar como base do móvel com a tinta acetinada. E depois, na hora da decoração, você pode variar com a tinta fosca, com a acetinada de novo ou com a brilhante. Eu sou Cris Carolo e esse é o Aqui no Dionísio.
E, como sempre, um bom e incrível número musical, que a gente vai ver o grande Alexandre, que é um artista brasileiro que mistura um pouco de pop rock, hip hop brasileiro, claro, jazz e um pouquinho de psicodelia. Vamos lá, chama o Alexandre aí. Ai, 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 o abacate que eu ia comprar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. O abacate que eu ia comprar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. Não dava nem pra uma guacamole, você fica aí fazendo corpo mole. Acorda, rapaz, não precisa encarar o osso, que eu vou até o caroço. Abacate é fruta que foi feita pra chupar. O abacate que eu ia comprar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. O abacate que eu ia comprar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. Omnívores, crudívores, veganes, ovo-lacto, vegetarianes, as macro e os rastas do Aitá. Aqueles que vivem de luz, aquelas que vivem de ar. Abacate é pra todo mundo cantar. El aguacate que yo iba a comprar no estaba lo suficientemente maduro para dártelo. Todavía the avocado I was gonna buy, it wasn't ready, wasn't good, it wasn't right. Não dava nem pra uma guacamole, você fica aí fazendo corpo mole. Acorda, maná, não precisa encarar o osso, que eu vou até o caroço. Abacate é fruta que foi feita pra chupar. Um abacateiro no quintal da casa é bem mais massa que uma caranga na garagem. O abacate que eu ia comprar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. O abacate que eu ia amassar não tava maduro o suficiente pra eu te dar. Aí pega a visão. Consumir consciente também é pensar no que alimenta a gente. Isso alimenta o remédio da alma, da doença a gente quiser se remediar. É bom você se ligar em tudo aquilo que você vai consumir, cozinhar, ingerir. E quando a gente muda, pode ser a mais pequena e singela semente daquilo que a gente coloca pra dentro da gente. O mundo muda com a gente também. Essa é a visão. O abacate